Boa noite, minha gente querida, muito boa noite, muita paz em todos os nossos corações. Vamos começar com o livro Espiritualidade e Vida de Haroldo Dutra Dias. Diz assim: os seres humanos fazem apenas aquilo que querem ou aquilo que lhes é conveniente. Levamos para o lado pessoal a crença de que tudo é sobre nós, de que o mundo gira ao nosso redor, de que as pessoas fazem ou deixam de fazer algo por nossa causa. Não podemos acreditar que somos responsáveis por tudo. Toda vez que construímos histórias, enredos cheios de palpites subjetivos, avaliações parciais e passionais, antes mesmo de tocar diretamente no assunto com a pessoa, essa conduta gera um sofrimento enorme. Tá aí uma coisa para se considerar, né? Isso se chama orgulho, egoísmo, achar que tudo é por nossa causa, que nós temos a ver com tudo, tanto com o que é bom quanto com o que é ruim. Às vezes a gente carrega uma culpa por alguma coisa que aconteceu anos a fio, uma vida inteira, e que a gente não teve a menor participação, apenas assumiu aquela culpa porque a gente se sentiu responsável sem ser. Então vamos ser mais humildes, mais pé no chão, mais racionais, para saber o nosso lugar, a nossa importância. Nós não somos tão importantes assim. E eu acho que a humildade é exatamente sobre isso, é nós nos darmos a importância que temos realmente. E essa segunda parte que ele diz aqui, que a gente sai construindo um enredo danado, mesmo antes de conversar com a pessoa interessada no assunto, e sofre sem ter porquê, porque aquilo foi construído na nossa mente, não é real, não tem pé na realidade. Vamos pensar no assunto, né? Para a gente parar de sofrer e para a gente andar para frente, melhorar a nossa conduta. No Livro dos Espíritos, continuamos falando sobre a influência dos espíritos no nosso pensamento, nos nossos atos. E Kardec pergunta: os espíritos que procuram nos induzir ao mal e põem assim em prova a nossa firmeza no bem, eles procedem desse modo, cumprindo uma missão? Se é assim, cabe alguma responsabilidade a eles? Espírito de Verdade responde: a nenhum espírito é dada a missão de praticar o mal. Quem o faz por conta própria, sujeitando-se assim às consequências. Deus pode permitir que ele assim proceda para nos experimentar. Nunca, porém, determina tal procedimento. Compete-nos, pois, repeli-lo. Deus vive com um livre-arbítrio. Uma das principais leis de Deus
é o livre-arbítrio. Então, nós temos o livre-arbítrio para fazer o que queremos, o que pretendemos. Deus não impede. E assim, os espíritos que nos induzem ao mal, querem nos induzir ao mal, na verdade, eles têm uma história conosco. A gente não é uma coisa de graça, gratuita, assim, de fazer mal para um desconhecido. Tem uma história por trás ali que ele tem uma ligação com a gente. Então, ou por vingança, ou por mágoa, ou para mostrar para a gente como ele sofreu, por ressentimento, né? E não nos enganemos que nós somos capazes de fazer a mesma coisa, ou fomos capazes, se não somos hoje, já fomos capazes de fazer a mesma coisa. Então, é uma questão de perdoar, a gente está crescendo junto com esse espírito. Se ele está tentando prejudicar a gente, Deus nos dá essa oportunidade, assim, de repelir o mal e angariar esse espírito para o bem, porque ele, com certeza, com o tempo, ele vai começar a questionar o comportamento dele em relação ao nosso comportamento. E assim nós podemos fazer o bem mesmo para quem está querendo nos fazer o mal. Principalmente, né? Então vamos orar por eles, vamos contribuir para que tudo termine, para que a gente possa todos nós caminharmos juntos em direção a Deus. E aí, então, vamos para o livro A Gênese. Começamos hoje um novo item, falando sobre a Gênese de Moisés, que é a perda do paraíso. E aqui tem uma longa citação da Gênese mesmo. Capítulo 2. Ora, o Senhor Deus plantara desde o começo um jardim de delícias, no qual pôs o homem que ele formara. O Senhor Deus também fizera sair da terra toda espécie de árvores belas ao olhar e de fruto agradável ao paladar, e no meio do paraíso a árvore da vida com a árvore da ciência do bem e do mal. Aqui tem uma tradução literal do texto hebreu. Ele mostra como está escrito, como foi traduzido, e depois ele faz a tradução literal. Ele mostra a tradução literal, que diz assim: ele fez sair Jeová Elohim da terra toda árvore bela de ver-se e boa para comer-se, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Aí vamos para o versículo 15. O Senhor tomou, pois, do homem e o colocou no paraíso de delícias, a fim de que o cultivasse e guardasse. Deu-lhe também esta ordem e lhe disse: coma de todas as árvores do paraíso. Aí a tradução literal. Ele ordenou, Jeová Elohim, ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim podes comer. Versículo 17 agora.
Mas não comas absolutamente o fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porquanto logo que o comeres morrerás com toda a certeza. E a tradução é: e da árvore do bem e do mal não comerás, pois que no dia em que dela comeres, morrerás. Capítulo 3. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais que o Senhor Deus formara na terra. E ela disse à mulher: por que vos ordenou Deus que não comesseis os frutos de todas as árvores do paraíso? Agora a tradução literal. E a serpente era mais astuta do que todos os animais terrestres que Jeová Elohim havia feito. Ela disse à mulher: terá dito Elohim, não comereis de nenhuma árvore do jardim? Versículo 2. A mulher respondeu: comemos dos frutos de todas as árvores que estão no paraíso. A tradução literal diz: disse ela à mulher, a serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Versículo 3, 4 e 5. Mas quanto ao fruto da árvore que está no meio do paraíso, Deus nos ordenou que não comêssemos dele e que não lhe tocássemos, para que não corramos o perigo de morrer. A serpente replicou à mulher: certamente não morrereis. Mas é que Deus sabe que assim que houverdes comido desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. Versículo 6. A mulher considerou então que o fruto daquela árvore era bom de comer, que era belo e agradável à vista, e tomando dele o comeu e o deu a seu marido, que também comeu. E a tradução literal. Ela viu a mulher que ela era boa, a árvore como alimento, e que era desejável a árvore para compreender, e tomou do seu fruto. Versículo 8. E como ouvissem a voz do Senhor Deus, que passeava à tarde pelo jardim, quando sopra um vento brando, eles se retiraram para o meio das árvores do paraíso, a fim de se ocultarem de diante de sua face. Então o Senhor Deus chamou Adão e lhe disse: onde estás? Adão respondeu: ouvi a tua voz no paraíso e tive medo, porque estava nu. É essa a razão por que me escondi. O Senhor lhe retrucou: e como soubeste que estavas nu, senão porque comeste o fruto da árvore da qual eu vos proibi que comesseis? E Adão respondeu: a mulher que me deste por companheira me apresentou o fruto dessa árvore e eu dele comi. O Senhor Deus disse à mulher: por que fizeste isso? Ela respondeu: a serpente me enganou e eu comi desse fruto. Então o Senhor Deus disse à serpente: por teres feito isso, serás maldita entre todos os animais e todas as bestas da terra. Rojar-te-ás sobre o ventre e comerás a terra por todos os dias de tua vida. Porei uma inimizade entre ti e a mulher, entre a sua raça e a tua. Ela te esmagará a cabeça e tu tentarás morder-lhe o calcanhar. Deus disse também à mulher: afligir-te-ei com muitos males durante a tua gravidez. Parirás com dor, estarás sob a dominação de teu marido e ele te dominará. Em seguida disse a Adão: por haveres escutado a voz de tua mulher e haveres comido do fruto da árvore que te proibi que comesses, a terra te será maldita por causa do que fizeste, e só com muito trabalho tirarás dela com que te alimentes durante toda a tua vida. Ela te produzirá espinhos e sarças e te alimentarás com a erva da terra, e comerás o teu pão com o suor do teu rosto, até que voltes à terra de onde foste tirado, porque és pó e em pó te tornarás. E Adão, Deus deu à sua mulher o nome de Eva, que significa vida, porque ela era a mãe de todos os viventes. O Senhor Deus também fez para Adão e sua mulher vestiduras de peles com que os cobriu. E disse: eis aí Adão, feito um de nós, sabendo o bem e o mal.
Impeçamos, pois, agora que ele deite a mão à árvore da vida, que também tome de seu fruto, e que, comendo desse fruto, viva eternamente. E aqui nesse versículo, a tradução literal é assim: ele disse: Jeová Elohim, eis aí o homem como foi um de nós para o conhecimento do bem e do mal. Agora ele pode estender a mão e tomar da árvore da vida. Comerá dela e viverá eternamente. O Senhor Deus, versículo 23. O Senhor Deus o fez sair do jardim de delícias, a fim de que fosse trabalhar no cultivo da terra, de onde ele fora tirado. E, tendo-o expulsado, colocou querubins diante do jardim de delícias, os quais faziam luzir uma espada de fogo para guardarem o caminho que levava à árvore da vida. Bom, já nos estendemos um bocado, então amanhã a gente começa a fazer a leitura do comentário. Mas a gente vê que na tradução literal tem algumas nuances diferentes do que foi traduzido da tradução oficial da Bíblia, né? E assim terminamos as nossas leituras com o livro Orvalho de Luz e a trovinha de Casimiro Cunha, Definições. Em toda e qualquer contenda com quem for, seja onde for, fugindo discretamente serás sempre o vencedor.